Olá pessoal, Ricardo Marocchio aqui mais uma vez. Na aula de hoje nós vamos continuar com o nosso curso de criação de aplicações Windows Forms com .NET Core no Visual Studio 2019 usando a linguagem C#. Na aula passada a gente aprendeu como criar as classes relacionadas aos dados que serão armazenados por nossa aplicação de estudo de caso, que é um cadastro de clientes. Nessa aula a gente vai programar toda a lógica relacionada à aplicação. Antes de a gente programar a lógica, eu vou mostrar a aplicação pronta e as suas funcionalidades para que haja um melhor entendimento na hora da programação. Esse aqui é o software em funcionamento. Ele começa com uma interface desabilitada, com os campos desabilitados. Quando eu clico aqui no botão para inserir, eu posso digitar aqui os valores. Vou colocar aqui os valores. Vou colocar uma data de nascimento qualquer aqui. Uma renda mensal qualquer, estado civil, nacionalidade, uma placa de veículo qualquer também. Aqui eu marco a opção e clico em salvar. Nesse momento aparece aqui a mensagem, cliente cadastrado com sucesso. Vou dar um OK. E aqui aparece agora o cliente na listagem. Posso cadastrar mais um cliente ou posso alterar esse daqui, clicando no botão alterar. Um 2 aqui, salvei, cliente alterado com sucesso, vou voltar aqui, pronto, vou cadastrar um novo cliente, um CPF qualquer, data de nascimento, estado civil, nacionalidade, uma placa de veículo, pronto, salvei. Então ele já cadastra o cliente, já coloca aqui em ordem alfabética. Quando eu seleciono aqui, ele troca os dados aqui embaixo. Observe o código que foi gerado automaticamente. Então essa é a aplicação que nós vamos fazer. Vou fechar agora a aplicação. Antes de eu fechar, deixa eu mostrar uma coisa. Eu vou clicar aqui em novo e vou trocar aqui um campo, valor qualquer. E vou tentar fechar. Alterações não salvas, deseja realmente sair. Então existe uma detecção de que alguma alteração foi feita. Para não perder os dados eu posso clicar em não. Ao cancelar aqui também, alterações não salvas, deseja realmente cancelar? Não. Então a gente vai agora programar essa aplicação. Sim, sair. E vamos ao Visual Studio. Nós vamos começar a nossa programação aqui no Visual Studio criando alguns métodos de apoio. Eu vou acessar o código-fonte do formulário clicando na tecla F7 e nós vamos começar essa programação. Eu vou minimizar aqui essas caixinhas porque elas não têm utilidade agora e nós vamos começar. O primeiro método que eu vou criar, ou os primeiros dois métodos que eu já vou colocar aqui, são métodos para exibição de informação e exibição de uma pergunta. São métodos realmente auxiliares. Eu vou colar aqui. Então eu tenho um método aqui, informar, que recebe uma mensagem como parâmetro e mostra essa mensagem usando uma caixinha de diálogo mais sofisticada. E da mesma forma eu tenho aqui o método confirmar, que retorna um valor booleano, verdadeiro ou falso, se o usuário confirmar a pergunta. Bem, eu vou seguir essa filosofia de tentar refinar as ações do software em métodos relativamente pequenos, seguindo aí algumas boas práticas da programação orientada a objetos. Obviamente eu não vou conseguir seguir todas as boas práticas aqui, porque não é o escopo dessa aula trabalhar com esse tema, mas a gente vai fazer o melhor possível. Agora que nós temos aqui dois métodos para mostrar informações na tela, eu vou colocar aqui um novo método que é para atualizar o combo box de países. Vou colocar ele aqui, atualizar combo box países. E o que ele faz é o seguinte: ele atribui a propriedade data source do meu combo box de nacionalidade país.listagem, que são aqueles objetos do tipo país. O display member, eu inicializo ele com um vazio. Isso aqui é para corrigir um problema, que depois eu explico. E depois eu coloco o nome do país. Então o que vai ser exibido no combo box é o nome do país. Mas o valor, quando eu pegar o valor que está no combo box, ele vai passar a sigla. E inicialmente não vai ter país selecionado.
Quando eu digo que o combo box tem o índice selecionado igual a -1, quer dizer que ele não vai ter ninguém selecionado. Eu vou fazer o seguinte, eu já vou chamar aqui, ó, atualizar combo box países e vou dar um Ctrl F5 e nós temos aqui, opa, o projeto antigo foi executado. Vou ativar esse daqui. Agora sim, Ctrl F5. Tá aí o combo box países, agora tem os países. Só que os países vieram desordenados porque estão na ordem em que eu passei na classe. Eu vou trocar isso aqui no design, marcando esse cara, dando F4 para acessar as propriedades. E aqui, sorted, eu vou marcar como true. Agora, se eu executar novamente, eu vou ter aqui os países ordenados em ordem alfabética. Ok, posso fechar e vamos continuar com a programação. O próximo método que eu vou criar é um método que atualiza o combo box de clientes. Então está aqui o método, é o combo box de cliente, é esse que fica na parte superior, que mostra os clientes já cadastrados. A princípio nem adianta eu executar a aplicação, porque eu não vou ter clientes cadastrados. O data source dele recebe a listagem de clientes, que está na classe cliente. O display member recebe nome. E o display value, ou melhor, o value member recebe código, que é o código do cliente. Então o valor do campo vai ser o código do cliente, mas o campo vai mostrar o nome. Eu não vou definir aqui o cliente marcado como vazio, eu vou deixar o que está no momento, para prover uma funcionalidade diferenciada quando a gente estiver trabalhando lá com a interface, e eu também vou explicar isso mais adiante. Mas enfim, esse é um método que atualiza esse combo box aqui com a minha lista de clientes. Seguindo, eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou criar um método que pega os estados civis que estão no tipo enumerado enum estado civil e cria radio buttons dinamicamente a partir daqueles componentes, a partir daqueles tipos enumerados. Eu vou dar um Ctrl V aqui para colar o código e nós vamos dar uma estudada nesse código. Eu criei aqui um número inteiro que é o índice do componente que está sendo criado, inicializei ele com 0. Aqui eu pego os valores do tipo enumerado estado civil, então esse cara vai ter um vetor com os valores, solteiro, casado, viúvo e divorciado. Para cada valor que está aqui nesse vetor, eu vou criar um novo radio button, que eu estou chamando aqui dentro de RB. O texto desse radio button vai ser o meu estado civil.toString. O local que ele vai ficar na tela vai ser um novo ponto com 10 pixels à esquerda e 27 pixels na parte superior, multiplicado pelo índice do componente mais 1. Isso aqui é o seguinte, é para ele ir colocando um componente embaixo do outro. A cada radio button que ele cria, esse índice é incrementado. Ó. De 0 ele vai para 1, para 2, para 3, e aí ele vai multiplicar. O primeiro vai ficar na altura 27, o segundo na 54, o terceiro vai ser incrementado e assim por diante. A largura do controle vai ser de 85 pixels para caber o texto. Esse tab stop e tab index eu vou explicar mais adiante. E a tag, que é uma propriedade chave, uma propriedade coringa, vai receber o estado civil. Praticamente todos os controles visuais possuem essa propriedade tag. E ela serve para armazenar uma referência para um objeto qualquer. Nesse caso, eu crio o radio button e armazeno na tag dele o estado civil que ele representa, o valor do estado civil. E não o texto não me importa. Poderia colocar aqui ABC, o que importa é o valor do estado civil que eu vou armazenar para ler esse valor posteriormente. Bem, uma vez que eu tenha criado esse radio button, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dizer que o evento tabStopChanged dele vai receber um manipulador de evento que é esse corrigir tabStop. Isso aqui é para corrigir um problema de tabulação. Quando eu vou apertando a tecla Tab, ele não estava passando pelos componentes de rádio. Isso aqui vai fazer com que eles com que a tabulação passe pelos radio buttons. Esse método aqui de correção do tabStop está aqui em cima. Ele simplesmente diz o seguinte, ó, se por acaso o tabStop ficar falso, ele vai definir como true novamente. Grosso modo, é isso aí. Uma vez que eu tenha definido aqui certinho o componente radio button,
eu coloco ele dentro do meu group box. E como é que isso é feito? Eu vou no meu group box, na coleção de controles do meu group box, mando adicionar esse radio button. Essas coordenadas aqui são referentes ao group box, por isso que é 10 pixels à esquerda, então todos vão ter margem de 10 pixels à esquerda, e aqui a margem do topo, que começa em 27, depois 54 e por aí vai. E aí eu incremento aqui o índice do botão, do radio button, para que o próximo tenha uma altura diferenciada. O tab index aqui também está seguindo o índice do radio button. Então o primeiro radio button vai ter tab index 0, o segundo 1, depois 2, depois 3. É a ordem de tabulação dentro do group box. Ela reinicia em 0. Muito bem. Esse método é então para a inserção dos controles dos estados civis. Eu vou agora aqui no form load, no form main, eu vou botar aqui, ó, criar controles estados civis, ponto e vírgula, e vou mandar executar a aplicação. Tá aqui, ó, solteiro, casado, divorciado, viúvo. Todos os estados civis foram trazidos para cá. Eu posso selecionar eles. E agora aqui, ó, olha a minha ordem de tabulação. Eu vou dar tab, ir para esse botão, para cá. Código está desabilitado, então ele não vai. Vem nome, CPF, data de nascimento, renda mensal e foi para o estado civil, ó, por conta daquela correção que eu fiz. Daqui ele vai para nacionalidade, placa do veículo, botão salvar, ou melhor, desculpa, tem filhos, depois botão salvar, botão cancelar e botão fechar. Vamos continuar aqui. O próximo método que eu vou implementar é o método que vai ler o estado civil selecionado pelo usuário. Uma vez que esse controle foi criado dinamicamente, eu tenho que ter um método para fazer a leitura de qual controle está selecionado, de qual radio button está selecionado. Então, olha o que eu vou fazer aqui. Criei um método que retorna um estado civil. Essa interrogação é porque esse estado civil pode ser nulo, porque o usuário pode não ter selecionado nenhum estado civil ainda. Então ele vai ler o estado civil e retornar ou um valor de estado civil ou nulo. Para cada controle dentro da minha coleção de controles do Group Box, eu vou converter esse controle para radio button. Isso aqui é uma conversão, ele é um objeto, né? Control aqui é um objeto genérico. Para eu acessar as propriedades específicas dele, eu tenho que convertê-lo para radio button. Então aqui eu converti o controle para radio button e verifico se ele está marcado. Se ele está marcado, olha como eu faço o retorno. Eu pego a tag dele, onde está guardado o valor do estado civil, converto para estado civil e retorno ela. Agora, se ele passar por todos os radio buttons, chegou até aqui no final, e ninguém retornou, significa que nenhum estava marcado. Aí eu tenho que retornar nulo. Ok. O próximo método agora faz a tarefa oposta desse aí. Ele vai marcar um combo box. Apertei aqui o botão de compilação. Espero que ele não execute. Ele vai marcar o combo box a partir de um estado civil que eu passar. Então veja bem. O método se chama marcar estado civil. E aqui eu passo qual é o estado civil que deve ser marcado. Mais uma vez, eu percorro os radio buttons que estão dentro do Group Box estado civil. Para cada controle percorrido, eu converto para radio button para eu conseguir acessar suas propriedades. E aí eu verifico, ó, converto a propriedade tag do radio button para estado civil, verifico se ela é igual ao estado civil que deve ser marcado. Caso seja igual, eu simplesmente defino aqui o checked como true. Nesse momento, eu também poderia fazer o seguinte para melhorar. Eu poderia já dar aqui um return, porque eu posso sair do método, não preciso checar os demais radio buttons. Como eles são mutuamente exclusivos, sempre apenas um vai estar marcado. Então, dessa forma, ele vai marcar o radio button em questão, que é igual ao estado civil que veio aqui, e vai sair do método. Eu economizo aqui um pouquinho de execução. O próximo método é um método que vai limpar os campos do formulário. Para que eu vou limpar os campos? Toda vez que eu insiro um novo cliente, eu tenho que limpar os campos do formulário. Então o método é esse aqui, ó. Private void limpar campos.
txtcódigo.clear é um método que limpa o campo. Isso aqui é a mesma coisa que eu fazer isso aqui, ó. Text recebe vazio. É a mesma coisa. Mas como ele já tem um método que faz isso para mim, eu vou usar o método dele. .clear, txtnome.clear, o CPF, data de nascimento, eu vou receber a data de hoje. A renda mensal vai para 0. Para cada estado civil, para cada radiobutton de estado civil, eu vou dizer que ele não está checado. A nacionalidade, eu tiro a seleção dela, se tiver alguma selecionada. Eu limpo aqui o valor da placa do veículo. E o check state do campo de marcação, se tem filhos, recebe o estado indeterminado. Dessa forma, os meus campos estão zerados, digamos assim. Eles foram limpos, estão sem valor ou com valor default. Ok. Assim como eu limpo os campos, vai chegar um momento que eu vou receber um objeto cliente da coleção. Por exemplo, quando eu seleciono um cliente lá no Combo Box, vocês viram lá no início que automaticamente os campos são preenchidos com os valores das propriedades daquele cliente selecionado. Eu tenho que ter um método para fazer isso também. Eu criei um método para fazer isso. Eu vou colar ele aqui. E ele funciona da seguinte forma, ó, preencher cliente com campos. Opa, esse aqui é o oposto. Deixa eu colocar primeiro esse outro aqui, depois eu explico aquele de baixo. Então é o seguinte, ó, preencher campos com cliente. Ele recebe um objeto do tipo cliente, nesse caso que veio do Combo Box ou de onde quer que seja. E aí ele vai pegar os valores desse cliente e vai colocar nos campos. Olha só. Código.text recebe o código.toString. O nome.text recebe o nome. CPF. Data de nascimento, aqui, ó, .value, recebe a data de nascimento. Renda mensal. Ele vai marcar o campo estado civil com o estado civil do cliente. Ó, nesse momento que aquele método aqui passa a ser usado. Ó, marcar o estado civil. Vai percorrer os radiobuttons, vai ver qual que tem o estado civil igual ao do cliente e vai marcar ele. Vai marcar a nacionalidade aqui, vai definir a nacionalidade do cliente, aqui o selected value, porque lá no cliente vai estar armazenado o valor, que é a sigla do país. Vai preencher a placa do veículo com o que está no cliente e também o campo de tem filhos com aquilo que está na propriedade tem filhos do cliente. Vai chegar um momento também que eu quero salvar os dados que estão nos campos em um objeto do tipo cliente. Aí eu faço a operação oposta a essa daqui, que é pegar os valores dos campos e jogar para um objeto do tipo cliente. Então observe aqui que um objeto do tipo cliente é recebido aqui no parâmetro e eu faço o seguinte, ó, o nome dele recebe txtnome.text, o CPF recebe o que está no campo de CPF convertido para int64, que é o long, é um inteiro de 64 bits para caber o CPF em formato numérico. Data nascimento recebe o valor do DateTimePicker.date para não pegar a parte de hora. Renda mensal pega o valor do numeric updown, renda mensal. O estado civil, ó, pega o ler estado civil.value. Ler estado civil é aquele método que lê o estado civil, percorrendo todos os radiobuttons, verificando qual está marcado e retornando o valor de tag dele. E caso nenhum esteja marcado, ele retorna nulo. Bem, por fim, ele preenche a propriedade tem filhos com o valor do checkbox, a nacionalidade com o valor selecionado no Combo Box .toString, porque esse selected value ele vem como um objeto genérico, aí eu converto ele para string. Eu sei que aqui tem a sigla do país selecionado, então aqui é armazenado a sigla e não o nome do país, por questão de economia de espaço mesmo. Aqui eu armazeno a placa do veículo no objeto. Então agora esse objeto que eu passei como parâmetro, ele vai ter todos os valores preenchidos com os campos do formulário. Você pode perceber que eu estou criando aqui vários métodos auxiliares para eu começar a programar a minha interface. Quando eu clico no botão salvar, eu tenho que checar se o usuário preencheu todos os campos. Então eu também criei um método que faz essa verificação. Eu vou colocar aqui agora esse método. O método se chama preencheu todos os campos e retorna um valor booleano. E ele funciona da seguinte forma. Eu vejo em cada campo se ele está preenchido. Se ele não está preenchido, eu retorno falso.
Veja só essa primeira estrutura condicional. Se txt_nome.txt é nulo ou é espaço em branco, se o cara digitou lá somente espaços, por exemplo, se ele é nulo ou se é espaços em branco, eu retorno false, ou seja, ele não preencheu todos os campos. Eu não preciso verificar o restante. Se esse primeiro aqui já deu falso, eu nem preciso verificar o restante. Agora, se o primeiro passou, eu verifico o segundo campo, que é o CPF. Verifico se ele é nulo ou espaço em branco. A data já tem uma verificação um pouco diferente. Eu verifico se o valor da data é igual à data de hoje. Eu não vou permitir um cadastro de um cliente que seja que tenha data de nascimento igual a de hoje. Eu considero que isso é um valor não preenchido. A renda mensal, se for igual a 0, é porque ele também não preencheu. Então retorno aqui que ele não preencheu. Se o estado civil for nulo, é porque nenhum dos radiobuttons foi marcado. Então eu também retorno false. Ele não preencheu todos os campos. Se o selected index da nacionalidade for menor do que 0, significa que ele não selecionou uma nacionalidade. Eu retorno falso. Se a placa do veículo é nula ou espaços em branco, também retorno falso. E se o estado da caixa de checagem do tem filhos ainda está indeterminado, é porque ele nem desmarcou e nem marcou. Aí eu retorno falso também. Agora, se tudo isso aqui foi passado, se todas essas condições aqui não foram satisfeitas, significa que todos esses campos foram corretamente preenchidos. Aí eu simplesmente retorno true, que é o valor verdadeiro, ele preencheu todos os campos. Bem, pessoal, como essa aula já está um pouco extensa, eu vou finalizar por aqui, mas na próxima aula a gente vai continuar a partir desse ponto. É bom que você vai ter um tempo de digerir todo esse código aí, se possível já implementar aí no teu exemplo também. Se você está gostando dessa série, não se esqueça de deixar o seu like para que o YouTube recomende para outros usuários que estejam procurando por assuntos afins. E também não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar a série, que ela vai terminar de uma maneira bem legal. Obrigado pela sua atenção e até a próxima aula.